Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o RD. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar com o Herbert Passos Filhos, que é dirigente sindical, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. Bom, ele possui também diversos outros títulos, como o primeiro vice-presidente da Federação Estadual dos Químicos, vice-presidente da Força Sindical pelo ramo químico, coordenador nacional do ramo químico, coordenador nacional de Força Sindical, conselheiro nacional do SESI, presidente do Conselheiro de Trabalhadores da IARA e também já participou de diversos outros projetos, como já foi secretário nacional do Meio Ambiente, secretário de Relações Internacionais entre a África, América Latina e Europa. E, bom, ele representa também os trabalhadores na Frente Parlamentar da Química. Bom, eu tenho certeza que a gente está conversando com um especialista no assunto, então a gente vai ter uma ótima conversa. Quase que acabou o tempo. Quase chegou ao ar, na verdade. Tudo bom, Passos? Tudo bem, eu que agradeço o convite, estar com vocês aqui, RT, Jean, para bater um papo, conversar sobre o trabalho, né? Esse é que é o importante. Isso aí. É muito importante mesmo. A gente tá muito feliz aí com a sua presença. Cansou o Guilherme aí, quase que ele não consegue, né? Toma água, Falar. Guilherme, agora. Mas pra começar, até pro pessoal conhecer, né? Você estava comentando que já tá mais de 30 anos Mais de 30 movimento, anos no movimento sindical. no movimento sindical, né? O que te levou a entrar nesse movimento? Rapaz, olha, eu sempre gostei de política partidária, política trabalhista. Desde os 14 anos, 68, né? Eu já estava no movimento estudantil, né? Participando de atividades políticas, tudo. E quando entrei, comecei a trabalhar, até a fábrica não se sabia quem era a representação, tinha 2 sindicatos brigando, eu já entrei e me filiei nos 2 sindicatos, né? E a partir daí foi indo. Quando chegou perto dos 40 anos, eu resolvi parar de sonhar e tentar realizar meus sonhos. E aí entrei no sindicato, chefiei alguns movimentos, né, coordenei tudo. E aí foi avançando, o pessoal pediu que eu passasse a comandar o sindicato e participei das eleições e aí o pessoal escolheu, né? Escolheu, fiquei como presidente, tenho presidido aqui e tocando aí. Mas realmente satisfeito em estar num lugar que a gente pode realizar alguma coisa, a gente pode construir as memórias. Tá certo. Eu vi que você fala com entusiasmo, né, do sindicato, né? O que motivou, qual a sua motivação mesmo para fazer parte não só do sindicato, mas da administração e da presidência do sindicato? A coisa mais importante é que você consegue restaurar a dignidade das pessoas. Você vê o resultado, né? Quando você encontra situações que são disformes, são fora das possibilidades, e você realmente reconstrói a dignidade das pessoas. Não tem recompensa igual a isso. Você chegar e traduzir na satisfação das pessoas. Então, é uma coisa que é muito satisfatória, tem retorno, né? Então, você se satisfaz com isso, é muito importante. Senhor Passos, eu lembro, eu morava antigamente em São Bernardo, né? São Bernardo do Campo. E eu lembro eu morei até os 11 anos de idade. Eu lembro que muitas vezes, quando eu passava lá em frente à Volkswagen, sempre tinha. Eu acho que eu até passava pelo presidente Lula na época, né? Ele era sindicalista, né? Mudou muito o formato do sindicato de 30 anos atrás pro atual, a forma de política, de vocês agirem? Como que... Mudou bastante. Eu acho que agora o sindicalismo está imbuído, que a finalidade é resolver e não criar o problema. Nós temos que ser parte da solução e não parte do problema. Então, somos muito mais participantes. Os sindicatos realmente representativos são participantes e estão sempre à procura da solução, não à procura do conflito. O conflito é ruim sempre para as partes. Eu digo que a greve é uma falência da capacidade dos negociadores. A gente tem que aprender a ser um bom negociador e isso se traduz em melhorias contínuas, que é a procura. Esse que é o grande trabalho que o dirigente sindical pode fazer e o dirigente empresarial também. Porque existem sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores. Sendo bom para os dois lados, eu acho que esse é o caminho que tem que ser seguido. Hoje, uma boa parte do movimento sindical já escolheu fazer isso. Ainda temos sindicatos que ainda estão no passado, isso é verdade. Tá? Mas isso daí, hoje os trabalhadores estão aprendendo a escolher melhor. Entendi. Uma coisa, como que funciona assim o sindicato? Muda governo toda hora no Brasil.
Às vezes é de direita, às vezes de esquerda, às vezes é o centro que está comandando. Pro sindicato, faz diferença quem está no comando lá da presidência? Faz diferença. De repente, um dirigente, um presidente que é contra o sindicato. O último governo, o presidente entendia que os sindicatos não deveriam existir. Só deveria existir o capital. A gente sabe que isso daí é ilógico em termos de economia no mundo. Tem que ter as duas partes. Aliás, o que não tem que ter é o governo se metendo entre os trabalhadores e os patrões. Isso aí é uma relação que tem que evoluir. Quando entra um terceiro, e até o judiciário, eu acho errado. Acho que tem que ter a liberdade de negociação. Sou favorável, inclusive, à liberdade sindical, coisa que nós não temos ainda no Brasil, onde o trabalhador possa escolher o sindicato e não que seja obrigado a ser esse sindicato da categoria ou aquele. Mas nós estamos evoluindo. O movimento sindical demora, mas uma hora a gente chega lá. Assim, eu confesso que eu nunca tinha escutado isso. Tem países, assim, que já agem, assim, dessa forma? Sim, a maioria dos países é assim. A maioria dos países existe a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma das 5 principais convenções que existem. Ela já prevê essa situação, que o trabalhador escolhe. Não é obrigatoriamente um sindicato é dono do pedaço. Então não é uma categoria, assim, sindicato dos químicos, sindicato dos despachantes, por exemplo. Não. É o sindicato... Pode ser um sindicato de uma empresa, pode ser um sindicato de diversas empresas. Tem variações, por exemplo, o sistema italiano. Você tem os acordos que são fechados nas fábricas e os acordos que são fechados nacionalmente, né? Primeiro plano e segundo plano. Então, cada um é um tipo. Nos Estados Unidos, só vai ter o sindicato se mais de 50% dos trabalhadores quiserem um sindicato lá. Então, tem uma variação, mas a Convenção 87 é na maioria dos países. Aqui no Brasil, na Argentina, não é. Tem um feudo próprio. Mas isso daí atrapalha. No meu entender, atrapalha porque o trabalhador não pode escolher a representação. E, às vezes, alguém domina um sindicato e não deixa haver a competição lá dentro para escolher uma representação melhor. E isso dificulta muito a democracia. Inclusive, nos outros países, não é só isso. A maioria dos sindicatos não é presidencialista, é parlamentarista, que é muito melhor a representação. E te digo, até como presidente do sindicato, é a melhor para nós, porque é muita responsabilidade para uma pessoa só. Quando divide a responsabilidade num parlamentarismo sindical, é muito mais eficiente. E aquela coisa, no parlamentarismo, quando não está funcionando, não tem mandato não, já troca na hora. Muito mais rápido do que ter que esperar um mandato acabar para fazer nova eleição para fazer. Então, existe muita diferença. O Brasil está meio fora do mundo, né? Não só na política sindical, mas na política de relações trabalhistas. Mas você vê que aqui no Brasil todo mundo tem um monte de ações trabalhistas por aí. O mundo não funciona com o judiciário trabalhista. O mundo funciona com comissões de conciliação, mediação e arbitragem. É assim que funciona. As partes sabem o que vão tratar, elas sentam na mesa e decidem. Não precisa vir um juiz ou alguma outra pessoa para fazer. Só se for uma coisa ilegal, aí procura o judiciário, né? Agora, no entorno, assim, você vê, eu tenho uma dificuldade, às vezes vou pagar um resultado de uma ação trabalhista para uma viúva. É muito ruim, porque a pessoa que deveria receber o direito já faleceu. O nosso judiciário demora. Então, se houver uma possibilidade de negociação direta, seria muito melhor. Coisa que o Brasil ainda, eu digo que ainda está fora do mundo. O mundo funciona com isso, mas o Brasil ainda não. O senhor enxerga essa possibilidade de talvez de um dia os sindicatos deixarem de ser presidencial para parlamentar? Eu enxergo essa possibilidade. Nós fizemos, até no nosso sindicato, fizemos algumas alterações estatutárias, dando mais poder à diretoria do que ao presidente. Tá? Então, se a diretoria se reunir e falar, olha, o presidente, sai porque nós vamos colocar outro no teu lugar, porque você não está dando certo, ela já tem esse direito. Nós fizemos essa mudança para dar mais poder. Isso aí fica mais parlamentarista, né? Então, eu acho que tem condição de fazer, tem que ter vontade, né? Então, eu gostaria que, por exemplo, meu sindicato continuasse uma boa política. Eu já estou na iminência de passar realmente poder para outros, né? Mas se for uma diretoria, diversas cabeças pensando, é muito melhor. Então, dilui a responsabilidade,
mais pensamentos, melhores condições de negociação. Bacana. Mas mais ou menos, né? Porque às vezes muita cabeça ali, às vezes dá mais briga. Mais briga, né? Mas é importante que as pessoas não pensem tudo de uma mesma maneira. Isso é importante. Então, quando tem a discussão, quando não tem a concordância, nós temos facilidade de avançar. Porque é bom, esse negócio de receber tapinha nas costas não é legal, não. As pessoas apoiando em tudo que a gente faz, a gente precisa de crítica. A crítica que faz a gente evoluir. Então, eu acho muito importante. Por isso que eu estou abrindo cada vez mais para que mais pessoas possam ter opinião e com isso a gente ter avançar. O bom de mais gente é porque tem mais ajuda. Exatamente. Isso daí é muito Exatamente. importante mesmo. E normalmente é um secretário-geral que dirige os sindicatos na maioria do mundo, e não o presidente. O presidente é uma figura mais decorativa do que realmente para decidir. Uma outra coisa, você estava falando de negociações. Será que um dia o Brasil chega a tirar do judiciário e ficar só entre patrão, sindicato, patrão, funcionário, assim, essa parte? É difícil, está difícil isso aí. Eu procuro. Veja, nós no setor químico, né, ele tem evoluído muito, né, nessa parte de negociação que tem funcionado muito melhor. Nós dificilmente vamos ao judiciário, tá? As convenções coletivas são sempre fechadas diretamente entre o sindicato local de trabalhadores e o sindicato das indústrias. Então isso tem evoluído muito. Então nós temos uma paz bem tranquila, até porque muito tempo que nós não temos uma greve. Greve é o conflito que, como eu falei no começo, indica a falência das duas partes de negociar, né? Então tem ido bem. Agora, não quer dizer que isso aconteça em todos os lugares. Eu acho que nós estamos à procura desse objetivo. Fazer com que todo mundo evolua para cada vez mais ficar só entre as partes. Afinal, quem é que conhece do setor químico? Com todo o respeito que a gente tem aos juízes e promotores, tudo, eles não entraram numa fábrica, eles não sentiram o cheiro de gás. Eles, quando está todo mundo festejando Natal, Ano Novo, eles estão trabalhando lá dentro das fábricas que não param. Então, entender o que é o setor, e isso daí faz parte da nossa vida enquanto trabalhadores e também do patrão que faz a gestão. Então é muito mais fácil nós negociarmos as relações trabalhistas do que uma pessoa que não é uma incompetência dele, mas é que ele não teve a oportunidade de conhecer. E você não vai tirar o juiz para levar para dentro da fábrica. Mas com isso você leva a justiça para dentro da fábrica. Isso que é importante. Bacana. Hoje em dia, o Sindicato dos Químicos da Baixada Santista tem quantos associados, assim? Olha, nós temos em torno de 3.500 associados, né? Estamos em torno de 6.000 e poucos trabalhadores na base dos químicos aqui da Baixada Santista. E teve a época, né, que acabaram com a contribuição sindical, né? Isso. E isso daí, por isso que veio, então, metade praticamente... Na verdade é o seguinte, quando acabou o imposto sindical, para nós, Sindicato dos Químicos, foi muito bom. Porque o que acontece? O imposto sindical financiava sindicatos não representativos. E o imposto sindical, para nós, não era representativo, não representava um valor. A gente fazia festa de 1º de maio, fazia uma série de coisas que nós não fazemos mais. Mas nós já tínhamos um financiamento das nossas atividades, que é feito através de seguros, assistência médica, assistência odontológica, empréstimos consignados que nós fazemos, e isso daí reverte para o financiamento do sindicato. Nada diferente do que os sindicatos europeus fazem. Sabe, eu trabalhei muito na área internacional, quando era secretário dessa área, e aprendi que os outros sindicatos do mundo funcionam prestando serviços, e isso financia as atividades. Então é muito mais fácil de trabalhar do que ficar só pedindo contribuição. Então hoje nós não temos uma contribuição dos trabalhadores que nem acontecia e muitos sindicatos querem. Tudo bem, os sindicatos são diferentes, não são iguais. Mas no nosso caso não há necessidade e com isso a gente trabalha com muito mais fluidez, vivendo nessas condições. Estamos evoluindo, estamos aumentando o patrimônio, estamos construindo um prédio para nova sede, tudo. Isso gradativamente, está com cuidados, né? A gente tem que ter, mas isso evolui muito, né? Então, essa perda, ela afetou muitos sindicatos. Mas veja,
é que eu falei que eles são diferentes. Um sindicato de industriários, ele tem mais ou menos 200 trabalhadores para cada patrão. Um sindicato de comerciário tem 3 trabalhadores para cada patrão. Um sindicato de trabalhadores em edifício tem 200 patrões para cada trabalhador. Então não dá para ser igual, né? Então a gente compreende que alguns sindicatos vão ter mais dificuldade que os outros. Então não dá para fazer uma legislação igual para todos. Tem que se inteirar das dificuldades de cada forma de organização. Legal. Você está falando bastante do trabalho que o sindicato presta para os associados ou para sindicalizados? Para os sindicalizados, né? Sindicalizados são associados. Ok. O que eles têm de retorno, assim? Planos de saúde, você estava falando, odontológicos? Se eu me associasse, por exemplo, se eu fosse da indústria e quisesse me associar ao seu sindicato, qual as minhas vantagens, por exemplo, do trabalhador? Um exemplo aí, a gente pode falar da própria assistência médica. Como nós temos uma escala muito alta, nós conseguimos praticar preços bem inferiores. Então já é uma vantagem. Fora isso, nós temos uma série de convênios e oferecemos para as empresas e serviços que se fazem conveniados conosco uma coisa que é maravilhosa no mercado. Nós temos inadimplência zero. Por quê? Porque nós descontamos tudo que a gente precisa, a gente desconta em folha. Então, quem se associa conosco... É mais seguro, né? Tem mais seguro do que cheque, do que cartão, tudo, porque para nós a inadimplência é zero. E com isso facilita o pagamento e é um programa maravilhoso, né? Quem faz o convênio, seja uma ótica, seja um médico, seja o que for, para ele é ótimo, ele recebe. E muitas vezes nós negociamos, por exemplo, quero fazer um médico para cirurgia plástica. Nós vamos lá, conversamos com o médico, acertamos para ele receber à vista e com o trabalhador nós fazemos um financiamento no empréstimo consignado. Então, com essa operação, que é uma operação casada, o trabalhador vai pagar menos, vai pagar dividido e o profissional vai receber de uma vez só, portanto pode praticar um valor menor. Então, é bom para todos. Então, a gente faz essa estrutura de negócio para criar vantagens. Por que alguém vai se associar? Ele quer uma vantagem. A gente sabe que sindicato é só representação profissional. Não é só isso que as pessoas querem. As pessoas querem mais. É verdade. Me diz uma coisa. O senhor falou que vai muito para Brasília, né? O presidente Lula, assim, como é a relação entre o presidente Lula e os sindicatos, assim, que o senhor enxerga? Mudou do primeiro mandato para esse terceiro mandato do presidente Lula? Mudou essa relação? Mudou bastante. Eu acho que a relação é quase nada agora, tá? Inclusive é uma grande queixa do movimento sindical, mas por outro lado a gente defende que qualquer presidente que esteja lá, qualquer governo, ele precisa de pressão. Então nós estamos hoje discutindo a forma que as entidades sindicais devem ir a Brasília para fazer uma pressão em cima do governo. Porque só tem de um lado o patrão fazendo pressão, vamos nós trabalhadores também fazer pressão para que ele possa decidir melhor. Tanto é que no segundo mandato ele foi melhor do que o primeiro para nós. Por quê? Porque sofreu pressão. E é assim que funciona. Qualquer governo, ele funciona melhor sob pressão. Político é assim, tem que fazer pressão. Tem que estar lá, né? O político funciona também quando tem bastante representatividade. O seu sindicato tem muita representatividade, né? Então acho que ajuda a essa pressão com ele, né? Sim, tem ajudado bastante. Até porque, por exemplo, aqui, como coordenação da Força na Baixada, representando 40 entidades aqui, né? São sindicatos de todas as categorias. Então, nós conseguimos organizar melhor quando temos alguma demanda mais forte. Então, chegar para pressionar uma prefeitura ou um deputado estadual, fazer uma denúncia mais forte, um ato público aí, não há dúvida que a gente tem muito mais facilidade de construir. Entendi. Além do sindicato, você faz parte da Federação dos Químicos, né? Isso. Me explica um pouquinho sobre a federação. A federação é uma organização estadual. Então, são 32 sindicatos dos químicos que são filiados à Federação dos Químicos da Força, da qual eu sou o primeiro vice-presidente. Existe uma outra federação, a FETIQUIM, que é a Federação dos Sindicatos Químicos da CUT,
que tem 6 sindicatos. Tá? Eu diria até que a diferença não é tão grande quando a gente fala em volume de trabalhadores, né? Mas em número de entidades a nossa é superior. Também temos as confederações ou secretarias nacionais que administram o lado da Força e o lado da CUT, né? No caso, eu administro o lado da Força, que são 143 entidades sindicais no Brasil todo, né? E a gente também administra essa parte aí. Isso aí é mais para criar uma política nacional, discutir um contrato coletivo nacional, isso aí é que é a forma de organização que a gente tem. E às vezes, até quando nós vamos para Genebra, para construir as normas internacionais, isso aí também é muito importante, essa representação, seja estadual ou nacional, porque lá nós vamos construir as regras internacionais. Foi o caso, um pouco antes da pandemia, um ano antes da pandemia, nós estávamos em Genebra construindo uma norma que era a transição do trabalho presencial para o trabalho virtual. Foi coincidente, porque ninguém ia prever a pandemia. Quando aconteceu a pandemia, nós já tínhamos um acordo preparado para fechar. Já estava adiantado já nesse processo. Foi muita sorte, a gente está preparado para fazer isso. Então, fomos até a primeira entidade a fazer um acordo de teletrabalho e com isso aí resolver os protocolos da pandemia, né? A distanciar as pessoas. E olha, foi muito bom, porque nós conseguimos fazer com uma certa antecedência. E o que aconteceu? Qualquer óbito é uma tragédia. Mas se você falar que no setor químico da Baixada Santista, nós, durante os 2 anos, nós tivemos 3 óbitos, proporcionalmente foi pouco, significando que os protocolos que nós assumimos logo no começo foram extremamente eficientes. Então, essa parte, quando a gente vê a cadeia de acontecimentos, de representando o pessoal, nós estivemos fazendo a norma internacional, essa norma veio e serviu para uma blindagem na saúde e vida das pessoas, essa é a importância. Porque às vezes a gente tem que medir até onde vai o primeiro passo para o último passo, que foi justamente o que aconteceu por época da pandemia. Então vocês foram inspirados, né? Na Exatamente. Época. Mas foi lá em Genebra que vocês fizeram esse acordo? Exatamente, em Genebra. São vários sindicatos, é isso? Como que funciona isso? Nessa parte, normalmente nós somos indicados pela central sindical, né? E veja, todas as centrais sindicais do mundo que quiserem indicar pessoas para discutir isso aí, vão lá. Nós temos uma organização internacional também do setor químico e estávamos lá negociando com o patronato também mundial, né, quais as regras. O governo brasileiro também estava presente, também com o seu embaixador lá discutindo. Então, porque é tripartite a discussão, né? E construímos uma norma de transição que previa não só isso, mas também melhor e formar melhor o trabalhador com mais idade. Porque o jovem é mais fácil, já tem a linguagem virtual, mas o trabalhador mais antigo ele tem uma dificuldade. Foi um dos temas e isso daí se ajeitou bem. Se ajeitou aqui, nós não tivemos perdas de postos de trabalho em função dessa alteração. O trabalho híbrido ficou mais por parte da administração. Sim, sim. Acho que o operacional tem que operacional continuar tem que lá ser local mesmo. Embora em alguns lugares nós tenhamos trabalho híbrido operacional já. A gente até brinca que tem fábrica que tem só o vigilante e o cachorro, né? O vigilante para dar comida para o cachorro para não deixar o vigilante mexer na máquina. Aí é boa, essa foi boa. O senhor é observador internacional da ONU, é isso? Não, eu já trabalhei como observador em votações, por exemplo, na Venezuela, vai ter plebiscito. Aí nós somos convocados para acompanhar a votação lá na Venezuela, para ver se está dentro das normas, ou, como normalmente acontece, às vezes muito fora das normas, e aí faz a denúncia. Como representante da organização internacional, nós fazemos a denúncia ou damos o aval que correu tudo de forma normal. O senhor já foi lá, já. Venezuela mesmo. Venezuela mesmo. Uma loucura lá, né? Porque realmente, eu vou te dizer, o Chávez até que era uma liderança, né? Ele era respeitado pelo povo, embora todos os problemas que ele tinha lá. Mas o Maduro, meu Deus do céu, o pessoal não gosta dele, já estava na hora de mudar aquilo ali há muito tempo. E daí, pelo que vocês observaram,
Vai ser difícil. Mas sabe que até a oposição também deles é feia, viu? Tive conversando, porque nós temos que conversar com todos os lados, né? Fui conversar com as lideranças da oposição e as lideranças do governo. A gente tem que conversar com os dois lados. E realmente é uma situação muito difícil da Venezuela, viu? Muito difícil. Mas só a democracia é difícil. Mas não existe outra maneira de resolver que não seja democracia. Faz governo, tá ruim, troca de governo, troca. A gente vai ter que trocar até que realmente se encontre alguma coisa que tenha a ver com o benefício do povo. E a Venezuela está merecendo uma troca faz tempo. Mas lá acho que até a oposição não tem uma oposição forte lá, né? Até pela forma que se age lá. Né? Tá difícil ter oposição lá. Tá difícil formar oposição. A pessoa tenta ser oposição, automaticamente ela é prejudicada pelo governo federal. É uma ditadura disfarçada. Sim, sim. Daí a ONU, então, vocês enxergaram isso e apresentaram isso para a ONU? A gente apresenta essa situação, mas aí a deliberação não é nossa, né? Entendi. Poxa, eu não sabia. Interessante isso. Passos, uma coisa. Qual foi dos maiores desafios que você, como presidente do sindicato, enfrentou? Ou enfrenta também, né? Olha, vou te falar que um grande desafio é criar uma filosofia nos trabalhadores da educação profissional contínua, sabe? No mundo todo, quando eu trabalhava na área internacional, a gente vê que no mundo todo existe a filosofia da educação profissional contínua. Se você tem um posto de trabalho, você não está tranquilo nele, você tem que estar estudando que o teu posto de trabalho vai evoluir. E se você não evoluir junto, você vai estar fora desse posto de trabalho. Então, é uma lógica que tem que acontecer. Porque a gente está encaminhando, vamos lá, a gente pode olhar hoje, tem que olhar 2050. Né? A gente tem que ter a previsibilidade. E o que acontece? Em 2050, nós vamos ter que estar com a metade da jornada de trabalho para poder acomodar todos os trabalhadores. Mas vamos ter que estar com o triplo da produtividade. E isso só será possível com a qualificação dos trabalhadores. E qual é a ideia? A nossa economia, nós estamos tendo um surto de produtividade muito alto. Então, economia mundial. Então, a produção está crescendo, crescendo, crescendo. Se não aumentar a base de consumo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 29. Vai ter o crack. Excesso de produção, mas sem consumidor. Aí o produto perde valor. Isso é uma lógica da economia. Então, essa situação só pode ser prevista, só pode ter arrumada com a previsibilidade natural se nós conseguirmos aumentar a base de consumo, que é um número maior de pessoas empregadas. Agora, se essas pessoas não forem com capacidade de produção maior, isso vai ser impossível. E como é que é? Formação, qualificação, formação, qualificação. Essa filosofia é que a gente precisa adequar para todos aí. É o maior desafio. A tecnologia muda muito, né? Tem que estar atualizado para isso. Né? Sim, e cada vez que muda a tecnologia, nós encontramos novos postos de trabalho. Alguns são eliminados, mas outros são criados. A forma de manutenção, a forma de criação de novos programas virtuais é constante, é diária. Então, se nós não conseguirmos que os profissionais brasileiros se adequem a isso, é natural que o mercado vá importar profissionais de outros países. Muitas pessoas das indústrias estão incomodadas e assustadas com a IA. Como que está assim, a indústria de fertilizantes, de químicos, né? Com a IA? Com a Yara? Não, IA. IA, com a inteligência artificial. Que tem a IA. Veja, a inteligência artificial é uma coisa que não é que vai acontecer, ela já está aí, certo? Ela pode ser uma ótima ferramenta, ou pode ser um grande tropeço. Veja, toda crise é uma grande oportunidade de crescer. Ela está aí, ela que seja, utilizemos, não dá para lutar contra, vamos utilizá-la como ferramenta. Aí realmente nós vamos poder crescer. Então, hoje nós estamos vendo que nós estamos tendo uma troca, um turnover mais acelerado, né? Entrando um número maior de pessoas jovens, principalmente mulheres na indústria, né? Está acontecendo muito, uma boa inclusão. E o pessoal já vem um pouco preparado para lidar com a inteligência artificial. Já é eu não vou dizer que eu estou preparado, porque realmente eu tenho que me adequar um pouco mais.
Mas eu estou É uma, sempre estudando também. Sim, mas é uma tendência real, né? Vai acontecer, né? Vai, nós não podemos fechar os olhos do que vai acontecer, nós não podemos fechar olhos a mudanças. Nós temos que nos adaptar, nós temos que ser parte das mudanças. Se nós esperarmos que o mundo vai mudar e vai nos aguentar, nós estamos bem enganados. Você falou de qualificação. Como que vai o sindicato ou como que está fazendo essa qualificação, ajudando os profissionais a se qualificarem? No momento, né, o sindicato está construindo uma nova sede que vai ter salas de aula, salas de formação dos métodos virtuais também. Nós estamos trabalhando para termos também isso. Mas, como eu falei, eu sou conselheiro também do Sistema S, tanto do SESI, eu era conselheiro do Senai Nacional, né? E conselheiro também do SESI. Então, nós estamos também trabalhando agora uma nova... nós estamos propondo uma nova mudança educacional no país. Então, já estamos construindo esse programa, né? Já tem uns 3 meses que nós estamos trabalhando numa nova proposta educacional do país que leve essa formação profissional também junto com a formação, a qualificação e a formação estarem unidas. Você falou Sistema S. Sistema S. Sistema S. A gente aprendeu com o Marco do Sebrae. SESI, SESC, SESI, né? Isso, aí tem Sebrae. mais. Eu sou do setor industrial, que é o SESI e Senai, né? Então, aí tem Sebrae e tem mais outros dois que os eu outros são esqueci. da outra área, que é SESC, Senac, aí eles são da área de comércio, né? Então eu sou representante da área industrial, então fiquei no sistema industrial, que é o SESI, né? Que faz uma boa formação e tem a qualificação que é feita pelo Senai, que tem ótimos profissionais. O senhor falou em qualificação, até estava lembrando de um filme, acho que você assistiu já, A Incrível Fábrica de Chocolate, lá do Willy Wonka. Sim, sim. O rapaz tinha sido mandado embora, ele trabalhava numa indústria de pasta de dente, né? Pasta de dente, acho que é. Pasta dental, né? Ele foi mandado embora porque uma máquina lá, ela colocava sozinho lá, fechava a tampinha lá. Mas depois ele foi reempregado porque ele aprendeu a dar manutenção para essa máquina, né? Então... O que aconteceu na nossa área rural. Na área rural, nós tivemos muitas pessoas. O boia fria, lembra? Principalmente na área de cana. Fria. Antigamente nós fazíamos queimada na área de cana, que não existe mais, para o trabalhador poder entrar e cortar a cana, senão tinha cobras, tinha toda a dificuldade. Hoje não, é tudo automatizado. Mas a grande pergunta é o seguinte: nós produzimos os profissionais para os novos equipamentos? Porque esses profissionais, eles têm uma qualificação maior, têm uma remuneração maior, portanto, também vão consumir mais numa área de comércio, na qual nós poderíamos ter tido toda essa transferência, essa migração da mão de obra para esse outro setor, desde que tivesse a formação. Mas não houve essa preparação, temos o quê? Desemprego nessa área. Olha. Você falou em queimada, tudo. Eu sei que você participou da COP 21 e 22, né? Sim, sim. Como que você participou? Conta pra gente um pouquinho o que foi definido lá. Nós participei da COP 21, que foi do Peru, e a COP 22 em Paris, né? Porque, como secretário de Meio Ambiente, né, nacional, lá da Força Sindical, nós tínhamos uma representação, né? Para discutir. Eu ainda acho que existe os países ricos, né? Eles se comprometem a muita coisa, mas não realizam, né? Você vê o caso dos Estados Unidos, China, a própria Europa, né? Os compromissos deles até hoje não se efetivaram, né? Então a produção de CO2 continua muito alta, o consumo e a produção de energia através de consumo de carvão. Por exemplo, a Alemanha só vai ter carro elétrico, mas de onde vem essa eletricidade? Da queima de carvão? Aí não vale, né? É um negócio meio... é bonito no papel ali, mas... Exatamente. Você vê, vamos acabar com as indústrias nucleares. Acabaram com as usinas nucleares. Mas as usinas nucleares, elas são ambientalmente menos prejudiciais do que as usinas geradas a gás, a óleo, a carvão. Tá? Então, a gente tem que ver. Está certo que o resíduo é difícil da destinação, mas o resíduo do carro elétrico também é muito difícil de destinar, né? Então, eu acho que o grande vantagem... Por causa da bateria também, né? Exatamente, a bateria de lítio. O que eu vou fazer com essas baterias de lítio todas? Então, é difícil de ter uma destinação. Embora a gente saiba, todo resíduo
é um tipo de matéria-prima que a gente ainda não entendeu como utilizar, né? Mas é a situação atual da discussão da mudança das matrizes. O Brasil tem uma grande vantagem, o Brasil tem áreas para energia eólica, energia solar, tudo. Tem o álcool, que é um grande produto do Brasil. Isso daí é muito importante, né? Não vejo muito interesse no carro elétrico, até porque eu acho que os carros híbridos seriam bem melhores aqui para o Brasil. Mas os outros países têm outra posição, né? Mas é uma posição mais econômica do que realmente uma preocupação ambiental. Porque realmente, como eu te falei, os compromissos da COP22, na sua maioria, não foram efetivados. COP22 é a mesma coisa ou é parecido com o ESG que está fazendo agora ou com o projeto da ONU 2030? Mais ou menos, porque a ideia das COPs, as suas conferências climáticas, né, planetárias, né, de organização, elas deveriam definir as posições do país, né? Quais são os compromissos que nós vamos ter nos próximos 5, 10 anos, o que nós vamos fazer, como vamos reduzir a nossa produção de CO2, como vamos trabalhar para consumir menos combustível fóssil. Até hoje ninguém fez isso, nem o Brasil, né? O Brasil também está muito distante da questão do consumo de combustível fóssil, né? Dos compromissos. Então, essa situação é que são os compromissos assumidos. O ESG, que é a questão de meio ambiente, responsabilidade social e governança, que é uma transparência na administração, isso aí passou a ser uma certificação. As grandes empresas, elas passaram a querer só ter como cliente ou serem clientes de empresas que praticam a mesma responsabilidade. A responsabilidade do meio ambiente, a responsabilidade social, que entre elas é a questão das políticas de inclusão, tudo e saúde, e a questão da governança, quer dizer, a transparência total dos seus atos administrativos. Estamos evoluindo, eu tenho trabalhado muito em algumas indústrias, principalmente no setor químico, que nós temos a preocupação de meio ambiente, que é inerente, né? O setor químico, Sim, eu até costumo importantíssimo. falar, sem o setor químico, nós não vamos ter melhoria no meio ambiente. Ele é a chave da melhoria do ambiental. E temos trabalhado muito nisso daí, e temos também a questão da inclusão, né? A inclusão de gênero em geral, tá? A inclusão das pessoas ah, com necessidades especiais também. Isso aí nós temos trabalhado muito. Em algumas indústrias nós já ultrapassamos 35%, 36% de mulheres em postos de comando, tudo. Então, o objetivo é, estamos chegando perto, não chegamos ainda no que nós queremos. Até porque, quando a gente vai falar por exemplo, de gênero de mulher, especialmente, elas são 50%, então terão que ser 50% da representação. Para você ter uma ideia, até nos setores sindicais, nós estamos trabalhando normas que todas as diretorias tenham no mínimo 30% de mulheres. E já estamos discutindo que para mais para frente tem que ser 50%. Né? Nós estamos colocando normas para nós alcançarmos essa situação. Né? E a governança, que é a questão de transparência, né? Transparência mesmo que tem que ter em todos os atos da vida pública. Porque não adianta. Todo setor tem uma relação pública, né? Tem que ser transparente mesmo. Hoje as indústrias da Baixada Santista todas praticam o ESG. Ou ainda Todas não? estão a caminho de Se adequando se a isso. adequar para isso daí, né? Tem um trabalho muito forte. Você vê que, por exemplo, Cubatão já foi considerada a cidade mais poluída do planeta. Sim. Hoje não, nós somos um exemplo de resiliência, de recuperação ambiental. Não estou falando que está tudo recuperado, não, temos um longo caminho. Mas o que foi recuperado, o que foi reduzido de emissões, não só no ar, mas na água, na terra, foi muito forte, né? Eu me lembro que no começo a Serra do Mar era uma chaga. Nós saímos de helicóptero e com calibre 12, espingarda calibre 12, só que em vez de chumbo eram sementes do capim, se não me engano, é braquiácea, não sei o nome certinho, mas atirávamos ali para que as sementes penetrassem e hoje nós temos uma cobertura vegetal na serra. A serra hoje é totalmente diferente, já não temos mais os deslizamentos que tínhamos, né? Por quê? Foi um trabalho de recuperação, foi grande, demorou diversos anos aí para a gente conseguir. Eu me lembro, de 73,
Você olhava para a serra, só via aquelas cicatrizes, ela não era verde, Era uma cidade cinza, né? era uma cidade cinza. E hoje tem uma recuperação, é diferente, melhorou bastante. Não é o ideal? Não. Dá para trabalhar mais, mas é o símbolo da resiliência. Legal. O senhor acha que com essas políticas assim que já estão praticando daqui mais uns 30 anos as coisas vão estar melhor? Se continuarem as políticas, se as pessoas continuarem acreditando que somos parte da solução, eu acho que nós vamos conseguir melhorar, né? Então, você vê, a cada dia nós descobrimos uma nova fronteira, uma nova forma de lidar com as coisas. Como eu falei, nós temos resíduos que nós não sabemos ainda o que fazer com eles, né? Temos que ter cada vez mais estudar o que fazer com o resíduo, seja um resíduo nuclear, seja um resíduo baterias, químico, né? as baterias, tudo. Então, vamos ter que aprender a trabalhar com isso daí. Nós ainda não sabemos. Então, isso daí faz parte do desenvolvimento que nós vamos ter que trabalhar. A mudança das matrizes também, nós estamos trabalhando bastante com mudança de matrizes. Por exemplo, nós já estamos recebendo agora um pouco de gás verde, né? Quer dizer, que vem por exemplo, da produção da cana, né? Aquele resíduo que acaba se transformando em gás e que vem para as indústrias químicas para a gente poder fazer amônia, né? Que vem a chamada amônia verde, que é a matéria-prima para a maioria dos produtos petroquímicos, principalmente fertilizantes, que volta para a agricultura. Então, é um trabalho de saber recuperar. Ainda é caro, ainda é muito caro, porque nós não temos escala para fazer tudo isso. Mas é o caminho, né? Fazendo a parte desse setor assim de energia. Nós tivemos aqui no podcast o Maurício, ele é um inventor. Ele inventou a parte de a energia elétrica através das ondas, correntes oceânicas. Isso seria uma boa também, se a gente conseguir aqui implantar no Brasil para as indústrias, não seria? Sim, toda energia pode ser reaproveitada, né? Por exemplo, eu estava vendo uma teoria da diferença de potencial que você pode conseguir entre o ambiente aqui e o fundo do mar. Quer dizer, se você tiver dois metais diferentes soldados lá no fundo do mar e que tem uma temperatura bem baixa comparado com a temperatura ambiente, você cria uma voltagem, uma diferença de potencial que se transforma em amperagem que gera energia. A energia o mundo é feito de energia. Tá? Tem que traduzir a nossa capacidade de recuperar. Eu já li um pouquinho sobre essa área daí do Maurício. Realmente é possível fazer. O problema é construir o gerador economicamente viável. Se você construir o gerador economicamente viável, mas para eles serem economicamente viáveis, nós temos que ter escala. E só um geradorzinho pequeno ele fica muito caro, né? Então, o grande problema hoje no Brasil é a gente transformar isso em grandes escalas. Mas no início é sempre mais caro. Muito aí mais depois, caro. Por isso que tem que ter a tempo... vontade e o dinheiro para investir, que é o que está acontecendo hoje. Muitas empresas estão olhando o que vai ser no futuro. Então, a substituição do combustível fóssil pelas novas matrizes é um estudo constante, principalmente das empresas de energia. Você vai ver as empresas na região onde tem o petróleo, né? A maioria dessas empresas, que são empresas de energias, está extremamente preocupada investindo para descobrir as novas matrizes numa escala que sejam favoráveis economicamente. A própria Petrobras já está pensando em mudar de empresa de petróleo, tudo para ser uma empresa de energia. Isso que eu ia falar, Petrobras. Por enquanto o governo brasileiro também não está tão empenhado assim, porque a Petrobras é a maior empresa do Brasil, né? Exatamente. A Petrobras é um grande problema que nós temos, né? Porque a gente nunca sabe se a Petrobras é do Brasil ou se o Brasil é da Petrobras, né? Então tem uma... Se for dependendo do que você for perguntar, acho que vai ter essas respostas diferentes. Você vê que, por exemplo, o setor químico sofre muito com a Petrobras. Por quê? Ela compra o gás, que é a nossa matéria-prima. Ela compra por $2,8, a nossa medida é 1 milhão de BTU,
2,8 dólares. E vende para as indústrias por 14 dólares. Nossa, Cinco lucro cinco enorme. vezes mais. Enquanto que no mercado internacional esse gás está na faixa de 4 a 7 dólares. Nos Estados Unidos está em 4 dólares e meio, né? Na Europa está em média 7 dólares, mas só que as indústrias do Brasil pagam 7. Desculpa, pagam 14. Nós estamos tentando negociar. Mais que o dobro, Mais o que o triplo. dobro. até. E nós estamos tentando negociar. Uma das coisas que a gente vai muito para Brasília conversar com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é justamente para tentar forçar que a Petrobras pratique esse preço de mercado. Ninguém quer que a Petrobras trabalhe abaixo do mercado, mas que trabalhe com um preço Seja equivalente. igualitário, né? Porque senão as indústrias começam a fugir do país. Para você ter uma ideia, fertilizantes. Em 2008, nós produzíamos 11 milhões de toneladas e consumimos 25. Hoje, nós produzimos 6 milhões de toneladas e consumimos 45. Quer dizer, estamos produzindo metade e estamos consumindo mais que o dobro. É tudo importação. O maior problema na balança comercial do setor químico hoje é o fertilizante, porque as fábricas estão recuando a produção devido ao custo da matéria-prima. Mas por causa, um dos detalhes é o preço. É o preço da Petrobras. Não consegue competir com Não. o importado, então. E o Mas aí importado... se abaixasse, por exemplo, se abaixasse, eu tô pensando aqui, se abaixasse daí, indústrias de fertilizantes iam ter mais empregos, iam gerar mais empregos, ia gerar Sim, mais economia no Brasil todo, né? exatamente. Tinha Ia um gerar. preço mais Eu acho que competitivo, podia até talvez pensar em vai- exportar, É, talvez, né? Talvez Sim. a Petrobras ganhasse menos, mas em contrapartida o governo ia ganhar até mais, porque as indústrias iam voltar para o Brasil, não Exatamente. ia? Eles iam contribuir mais, com mais impostos, mais empregos. Exatamente. Por isso que eu falei, a gente não sabe se o Brasil é da Petrobras ou a Petrobras é do Brasil. Porque se o governo tem o controle, e tem o controle administrativo, deveria ter alguma coisa. Porque nós damos uma série de condições específicas para a Petrobras e o retorno não pode ser financiar só um time de vôlei, né? Tem que ter um retorno econômico para o brasileiro. Sim, mas uma dúvida, assim, eu sei, falando na Petrobras, né? A gente sabe que o governo tem o controle, mas também existem os acionistas. Sim. Quem tem mais força, será? O Acho que- governo é o administrador, ele tem a maioria do. Ele pode Mas definir, tanto que é ele Poderia que indica, fazer, mas indica o não chega a presidente. fazer, né? Não chega. É que o governo também é um dos que ganha, né? Porque ele é o majoritário, também uma boa parte do lucro da Petrobras vai para o pro governo. é. Então tem essa dicotomia dentro da própria Petrobras a quem servir, né? Tem É dois difícil santos. ali, né? Tem dois santos para servir, É. né? Tanto que agora estão querendo até retirar os dividendos, diminuir os dividendos da Petrobras. Mas eles iam diminuir e acabaram voltando a colocar o dividendo Porque senão inteiro. ia ter problema, né? E abaixar o custo. Mas é aquela pergunta. Nós precisamos também, o Brasil precisa produzir. Né? Você vê, hoje a indústria em geral, ela paga mais ou menos 40% de impostos. Né? Ainda não entrou, a reforma tributária ainda não entrou, mas 40% de impostos. Enquanto que o setor agropecuário paga em média 3,5%. Então você vê que fica difícil a gente girar. Acho que um dos maiores impostos de indústrias é aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a média é 25, próximo um pouquinho 27 da europeia, mas o nosso custo fica exacerbado. E isso dificulta a própria captação de novas indústrias, novos investimentos no Brasil. O sindicato também ajuda a tentar negociar com o governo, Sim, abaixar os impostos, tudo? Por isso que eu faço parte da Frente Parlamentar da Indústria Química há mais de 20 anos, trabalhando lá em Brasília, justamente com essa condição. Inclusive, assim, só para você ter uma ideia, em 2008 nós tivemos um problema, né, um problema internacional de custos, tudo em geral. A economia mundial teve um craque, né? Pequenino, mas teve. Até que lembra que o Lula falou que só viu uma marolinha, não é? Foi naquela época lá. Mas o Brasil tomou uma série de atitudes. Por exemplo, o imposto do fertilizante foi zerado. Então, o fertilizante que entra no Brasil é imposto zero. Ele está na LETEC. É aquela sopa de letras, né? Lista de exceção da tarifa externa comum. Então, ele não paga nada quando entra. Só que o fertilizante que é produzido aqui em Cubatão,
ele paga 9% de ICMS, né? Que é imposto estadual, no que é caso, imposto né? estadual, e vai pagar mais 8,4% do interestadual se for mandar para Goiás, por exemplo. Então vai pagar 2 ICMS competindo com o outro fertilizante que está vindo da Rússia, está vindo de qualquer outro lugar, a zero. Nossa. Então, nós temos problema na matéria-prima, temos problema na tributação. Qual foi a proposta para que as indústrias e os trabalhadores, porque agora não sou só eu, nós temos 50 entidades que se reuniram nessa luta também para a melhoria da indústria, porque tendo indústria vai ter sindicato, né? Sim. E qual foi a ideia? Se o governo resolver o problema da matéria-prima e o problema da tributação, vai haver um investimento sem precisar de financiamento do Estado, por parte das indústrias, até para dobrar a produção no Brasil, sem necessidade de investimento estatal, sem dinheiro do Estado. Por quê? Porque elas vão ter um retorno do investimento. Sim, isso é mas- possível. Mas isso não tá na reforma, isso não tá na reforma tributária, né? Foi proposto, mas sabe que muita coisa foi feita uma reforma tributária que vai depender de legislação inferior, que não foi feita. Na verdade, eu acho que nós temos uma expectativa ainda de uma reforma tributária. Eles falam, o IVA vai ficar em torno de 24%, 27%. 3% de diferença é muito. Tá? Esse em torno de, quer dizer, nós não temos realmente uma definição do qual vai ser o resultado da reforma tributária que vai realmente vigorar daqui a 4 ou 5 anos. Então fala-se em reforma tributária, mas ainda não se sabe como ela vai... Não, a legislação inferior, né, que vai definir o que vai para onde, ainda não está definida, né? Vai precisar de mais coisa disso aí. O Hamilton, que esteve aqui também, ele falou um pouco sobre reforma tributária. Ele falou que vai aumentar o imposto de se permanecer como está hoje, vai aumentar o imposto. Isso que prejudica mais a indústria. Eu entendo que vai aumentar aí. E agora um grande problema que eu vejo é que, por exemplo, nós não moramos na federação, nós não moramos no estado, nós moramos nas cidades. Então, o importante é que as cidades vão receber menos. Então, o orçamento das cidades vai diminuir e vai aumentar o orçamento do Estado. Tá? Do Estado não, da federação, que vai ter um controle maior sobre os estados e municípios. Eu moro na cidade, eu não moro na federação. Então, isso daí preocupa como vai ser essa distribuição. Porque a federação pode decidir, né, ali, e daí entra a questão da política, e isso pode ser um Exato. problema. Né? Você vê que o próprio PAC 3, né, esse plano que foi feito, plano econômico, esse último plano econômico, ele criou uma série de situações, por exemplo, para a parte norte do país, para Rio de Janeiro, para tudo, eles fizeram, por exemplo, a linha 4 de gás. Linha 4 de gás, o gás que vai vir de Merluza, tudo, e da Bacia de Santos, ele sobe e vai para os estados do Rio de Janeiro, Bahia, tudo, Espírito Santo. E isso vai fomentar o quê? Novas indústrias. Tá? Para o estado de São Paulo, vai ter, por exemplo, uma linha nova de metrô. Linha nova de metrô, realmente ela produz emprego durante a construção. Depois parou, né? Vai ter uma linha de trens Campinas-São Paulo. Ela produz emprego enquanto faz. Depois acabou. É a mesma coisa que o túnel. Nós precisamos de investimentos que venham a gerar receitas futuras. Uma linha de gás para cá, realmente ela ia gerar receita futura com novas indústrias. Fazer só a ponte, fazer uma linha de trem, não vai gerar receita, não vai gerar imposto. E é isso que a gente precisa se preocupar, que eu não vejo grandes preocupações. Uma coisa, para os fertilizantes, seria interessante se tivesse uma linha férrea melhor também, não seria? Sim. Você vê, uma coisa que é interessante, a matriz logística aqui. Vou fazer um comparativo. Nós estamos aqui no Porto de Santos, o maior porto da América Latina, acredito eu, mas é o porto mais caro da América Latina. O trem entra de frente e sai de costas. É extremamente ruim essa formação aqui, como funciona a logística no Porto de Santos. É caro, o aluguel dos berços é caro. Eu tenho acompanhado uma outra indústria que tem o porto privado da Ultrafértil, a VLI. Lá eles fizeram o quê? Eles fizeram uma pera ferroviária. Lá o trem, ele carrega ou descarrega 10 vezes mais rápido do que no Porto de Santos. Porque ele vai lá, vai descarregando, já faz
o ciclo já vai saindo, vai embora. Então é muito Olha. mais rápido. Por quê? Porque teve investimento. Foi um investimento de mais de 1 bilhão lá. Eles fizeram mais 3 berços, mais 4 armazéns e compraram 270 locomotivas e 4.500 vagões. E duplicaram uma parte da malha ferroviária. Essa duplicação da malha ferroviária é que justamente, como você está colocando, ela vem a facilitar. Hoje, o fertilizante sai do porto diretamente para a fazenda, né? Ou para as fábricas como matéria-prima, e o produto lá, seja milho, seja o que for, que vê o produto das fazendas, sai da fazenda e diretamente para o navio. Então isso facilita. Então é um investimento mais na questão logística também que tende a alavancar. Nós precisamos disso. O porto, que deveria ser a forma de alavancamento da economia, né, regional. Você vê, Cubatão só existe porque ele está entre o Porto e São Paulo. Por isso que foi feito o investimento de indústria em Cubatão. Mas hoje, as indústrias já estão exportando por onde? Paranaguá, Itajaí, São Sebastião. Por quê? Porque o Porto de Santos é extremamente caro. Então, o polo industrial praticamente não usa o Porto de Santos por causa disso. Né? Só para você ter uma ideia, como é que rola a nossa economia aqui na Baixada. É questão política? Será ou é Olha, questão de investimento? veja, o nosso Estranho. Porto de Santos sempre foi muito mal administrado, né? Então, eu acho que sempre teve interesses políticos. Olha, falava que quem mandava no Porto era o Michel Temer, era o que se falava, não sei se é verdade Até ou hoje eu não. escuto Até isso. hoje eu escuto, A gente né? escuta essas coisas. Não, agora Ele é o fulano dono, né? Ele é o dono desse, daquilo. E com isso, com esses interesses que são pessoais e não são interesses que a gente chama de republicanos, aí nós temos realmente essa dificuldade, porque só ganha um lado, os outros lados perdem. É o que eu falo muito. Dinheiro não desaparece, dinheiro só muda de dono, né? Então, é o que acontece. Se alguém está perdendo, alguém está ganhando. É verdade. Passos, a gente falou bastante já sobre sua carreira de sindicato, tudo, né? Mas conta um pouquinho só sua história pessoal. Por exemplo, eu sei que você gosta de trilha, né? Ah, Você ainda sim. faz trilha, parou um Tô pouquinho. parado porque eu tô com o joelho meio avariado, né? Tive que fazer uma cirurgia no joelho, mas a minha ideia é voltar. Por exemplo, quando eu comentei, quando começou a pandemia, eu estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela, né? Sozinho, né? Eu gosto de fazer a trilha sozinho, porque aí a gente aprende a ser companhia da gente mesmo, né? Pensar mais, tudo. Eu adoro fazer trilha aí, gosto de fazer essa parte aí. E o caminho de Santiago é sensacional. Mas é difícil, né? Eu tava lendo um livro lá sobre isso. Quanto é a difícil, distância, mais né? ou menos? Não, na verdade, eu fiz o caminho português. Tem diversos caminhos. O caminho mais longo é o caminho francês, que demora uns 30 e poucos dias para fazer. Nossa. Né? E não é só reto, né? Não, tem muito aclive, declive aí. No caso, eu fiz o caminho português, que é o que menos aclive tem, né? Que sai do Porto, né? E vai em direção a Santiago de Compostela. São 250 quilômetros, né? Aí é mais devagar, mas eu fui tranquilo, porque eu fui com o tempo, foi as primeiras férias que eu tive em mais de 10 anos, aí eu fui programado, então andava uma média de 15 quilômetros por dia. Eu contratei uma empresa que levava a minha bagagem de um hotel para o outro e eu ia só com uma mochilinha de 5 quilos. Então era muito mais fácil, né? Eu tenho que respeitar a minha idade, né? Saber meus limites. Mas é uma coisa que faz muito bem para a cabeça da gente fazer a trilha e principalmente sozinho. A gente encontra a verdadeira a companhia que é Deus. Olha, legal isso. aí. Muda a vida assim mesmo? Porque o Muda, pessoal fala que muda, é demais, né? Quando muda. você faz esse caminho. Você sai do caminho, mas o caminho não sai de você. É, A né? gente costuma falar isso. E você foi sozinho. Sozinho. Quanto tempo demorou? Demoraram algumas semanas aí para fazer, porque, como eu falei, é devagar, né? Então era uma média de 2 semanas para completar. Poxa. Então, mas sempre. Mas é incrível, né? Na verdade, então você não fazia sozinho, né? Fazia o senhor e Sim. tinha uma boa companhia que era Deus. A gente percebe que não né? tá sozinho, né? Exato. Exato. A gente põe uma música, a gente vai pensando, bota uns salmos para escutar, tudo. Isso é Olha que bom. legal. Né? E o caminho é tranquilo, viu? É seguro, não tem problema nenhum. Você passa sempre o pessoal ajudando em tudo que você quer. O pessoal é muito fácil, muito receptivo, né? Então isso facilita muito.
Aqui no Brasil a gente tem algumas trilhas boas, né? Tem uma trilha do Vale Europeu lá em Santa Catarina, tem a trilha das Missões lá no Rio Grande do Sul, tem a trilha Caminho do Diamante aqui em Minas Gerais. Essa é mais difícil, né? Porque tem muita subida, descida, né? Mas o Brasil está começando Aqui na em linha... Santos também tem, né? Aquela trilha lá que sobe a serra, né? Sim, Antiga, né? tem Uma a trilha Serra do Mar, né? curtinha, né? Outro dia eu estava falando Mas é íngreme, né? falando com o presidente da federação. Seu filho, ele desceu e subiu. Eu falei, opa, conta comigo para descer, para subir ainda Descer, não. Mas é gostoso. Eu li um livro sobre o caminho de Compostela e agora você falando também, eu vi seu olho brilhando. Eu acho que eu vou querer fazer um dia. Eu vou querer ainda fazer. Faça sim, é tranquilo. Sem compromisso. Você vai fazer, eu consigo, não consigo, não é o problema. Não é chegar, não é ter aquela meta. É o caminho. O caminho é mais importante do que o objetivo. Porque você se encontra, é muito bom. Legal. Muito Mas bom. então tem agências de viagens que tem todo, que passa tudo um... que te dão um apoio se você quiser. Se você legal. quiser ficar só em hospedaria, tá? E quiser fazer só com barraca, cada um faz de um jeito. Mas eu fui na época assim de fevereiro, março, né? Era uma época um pouco mais de frio, porque eu preferia andar no frio do que no calor. Para mim era melhor, né? Tem pessoa que prefere o calor, aí só vai de shorts, aí ou de bermuda, tudo. Outros, como eu, preferem a parte frio, porque aí não sua muito. Achei né? mais gostoso, velho. Mas seu Imagina. calçado tem que ser bom, né? Sim, eu recomendo. Use sempre um número a mais, Ah, porque é? o pé incha. Olha, já tem uma dica boa. Né? Essa é a primeira dica na trilha, é essa aí. Um número a mais, porque o pé vai inchar. Mas eles te avisaram antes, já estava preparado para isso. Preparado, tem que preparar para tudo. É um local, o norte de Portugal é maravilhoso, a Galícia também é muito boa, sabe? Olha, eu sou apaixonado por aquela região, né? Então, ali, a minha filha estudou algum tempo no Porto, né? Então eu ia lá para... Filha, né? A gente vai lá, né? Vai lá toda hora para ver se está tudo bem, Então, eu tinha voltado a fazer um pouco da área internacional justamente para estar acompanhando. E acabei conhecendo aquela região do Porto. Muito bonita, porque tem um estigma, assim, uma coisa positiva, uma mistura, um blend de estudantes e de turismo antigo, né? De coisas antigas aí. Então essa mistura do antigo com o novo cria um ambiente extremamente gostoso de você ir. Então, eu recomendo. Você vai para Portugal visitar a região do Porto, você fica apaixonado por aquela região. Eu realmente adorei aquilo ali. Se eu tivesse condição, eu até mudava para lá. Né? Além disso, eu sei que você gosta de cachorro, né? Sim. É o seu... Tem duas coisas que eu gosto muito, cachorro e orquídea. Eu vi que você gosta de orquídea também, né? Eu tenho um sítiozinho aqui em Suzano, onde eu tenho as minhas orquídeas, tenho aproximadamente umas 2.000 orquídeas, né? Espécies diferentes, tudo. Mas é hobby, não é nada para vender, nem nada. Metade fui eu que plantei, metade foram os passarinhos, né? Nossa, a gente vai colocando. deve ser lindo, né? Assim, fica muito legal da gente produzir. E os cachorros, né? Eu estava começando uma criação de pastor alemão, mas aí os animais precisavam de um certo tipo de tratamento. Falei, não vou fazer tratamento só por questão econômica. Melhor é a amizade com os animais. Hoje eu tenho uma Rottweiler, né? Ela tem certeza que é filhote ainda, mas ela está com 50 quilos, é difícil, né? Tem um Border Collie, que é um cachorro maravilhoso, super inteligente, apronta demais, né? Border Collie é a Lessie. É parecido com o Collie e a Lessie, né? O Border Collie ele tem tamanho bem menor, mas é considerado o cachorro mais inteligente do mundo, né? E ele Isso você já reparou que realmente é? Realmente é, porque ele enrola a gente. E tenho dois pastores belgas, né? Mas daqueles negros aí, ainda são filhotes, têm 6 meses, mas já estão bem grandes, né? Mas também são criaturas adoráveis, né? Mas são todos adestrados, né? Todos os meus animais a gente coloca adestrador, tudo para acompanhar, porque tem que interagir, a gente vive numa sociedade, né? Então o cachorro, por exemplo,
Eu tenho netos, né? Os netos adoram. Aliás, eles obedecem mais meus netos do que a mim, pra falar a verdade, né? Então, tenho criança ainda de 6 meses a 10 anos, né? Então, eles se dão muito bem com crianças, tudo. E aí eu vou para um sítio de vez em quando, né? Lá em Suzano, para trabalhar essa parte aí. Porque o sítio é bom para a gente trabalhar, né? É. Essa Mas é a relaxa, né? Relaxa. Você tava falando de adestramento, a gente tem um irmão, o Ricardo, mora nos Estados Unidos. Ele tem 2 boxers. E ele mesmo adestra. E ele até ensinou, ele brinca com o cachorro, né? Ele faz pá, como se fosse um tiro, e o cachorro cai como se tivesse morto. Muito legal. Muito legal. O boxer para ser companhia de criança é maravilhoso. Muito bem, se adapta muito à criança. Sim. Eu tentei, nos meus cachorros, eu sempre tentei adestrar, mas nunca consegui. Às vezes tem que ter um adestrador mesmo. Nunca consegui. A primeira parte do adestrador é adestrar o dono, viu? A gente tem que aprender a cuidar deles, a fazer com que eles nos sintam como líderes. O meu faz né? o que ele quer lá. Os meus têm uma coisa, eles nunca entram em casa, né? Pelo menos quando eu tô, né? Porque quando eu não tô, acho que eu desconfio que os filhos deitam e rolam. Mas eu chego e saem todos. Mas tem aquele negócio, né, de o cachorro, porque ele entende, ele enxerga alguém como alfa ali, não é? Exatamente. A gente tem que assumir essa posição, senão ele assume. Eu nem sei se hoje em dia eu tenho 2 cachorros lá, eu também não sei se eu sou o alfa lá de casa ou não. Se a gente não assumir a posição, um deles vai assumir. É quando acontece, às vezes, aqueles acidentes, o cachorro mordeu o dono, por quê? Não, é porque ele quer fazer com que o dono obedeça. É só isso. Na verdade... Não é que ele não tem amor, nada, né? Não é desamor, não é raiva, não é nada. É que ele tá falando, olha... Eu sou o alfa aqui, você sempre me obedeceu, por que eu não tá me obedecendo agora? A forma dele é essa daí. Mas o adestramento do dono é mais importante que o do cachorro. Então, eu fico lá com o adestrador para ele me ensinar como é que eu vou fazer, o idioma, as palavras. Isso é muito bom. Legal. Bacana. Então cachorro e orquídea. Isso. Orquídea tem várias... Tem várias espécies, tá? Tem uma estufa, que no sítio bom é que a gente constrói tudo, né? Então, uma estufa que eu construí, assim, sempre que dá a primeira florada, eu já tiro aquela orquídea e já coloco nas árvores, né? Já vou colocando nas árvores, porque aí elas vão crescendo mais fácil, né? E aí final de ano, eu coloco uns refletores debaixo das árvores, com fotocélula. Eles acendem e iluminam as orquídeas. Em vez de botar luzinha de Natal, são as orquídeas que ficam iluminadas. Nossa, Dá trabalho, mas é um trabalho gostoso quando a gente faz isso. Relaxa, né? Relaxa bastante. Também, legal. Passos. Já deu tempo, o nosso papo tá tão bom. Muito legal, muito gostoso mesmo. Eu gostei muito de conversar com Obrigado, vocês. Muito bom mesmo, viu? 2 coisas que eu sempre peço pro pessoal que vem aqui. Primeiro, deixa uma mensagem pra juventude. Não construa ações, construa memórias. Olha. Legal. Agora, a última, tá? A gente tá aqui, um gênio apareceu aqui. Tuf. Passos, você tem um único pedido para a humanidade. Qual seria? A gente só pode pedir paz, né? Paz, né? Paz. Tá faltando paz. Precisa, necessário. Com paz, a paz significa o quê? Que as partes conversam, né? Que as partes se compõem. As partes não conflitam. Isso é que é importante. Sim. E pessoal, tá ali? Guilherme, olha lá. Tem as redes sociais? Quem quiser conhecer mais, seguir o Passos no LinkedIn, é Herbert Passos Filho. Isso. E no Instagram, herbert.p.filho. Sigam ele lá que merece, viu? Vale a pena. Vale muito Obrigado. bom, viu? Muito bom o papo, viu? Fora os bastidores aqui que a gente conversou bastante também, foi muito bom, viu? Eu que agradeço aí, estar participando aí, batendo papo com vocês e, lógico, fazendo contato com tantas pessoas maravilhosas que eu tenho certeza que assistem aqui esse podcast que é a Hora do Pod. Hora do Pod, isso. Essa daí, sensacional. Falou, muito obrigado, viu? Pessoal, sigam a gente também, YouTube, LinkedIn, TikTok, Instagram, Hora do Pod. Sigam a gente, compartilhem, dê o seu joinha lá no YouTube, que aí a gente consegue trazer pessoas mais interessantes, igual o
Passos aqui. Aí foi muito bom. Obrigado obrigado. mesmo, hein? Foi um Valeu, prazer. pessoal. Valeu, Obrigado, viu? Obrigado aí.